Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? É uma alegria estarmos aqui juntos, mais uma vez, para nós meditarmos no estudo da lição da Escola Sabatina. Lembrando, já estamos chegando à reta final da lição desse trimestre e como eu tenho já apresentado para vocês já há algum tempo, a lição do trimestre que vem irá falar um pouquinho sobre o Evangelho de João. Eu tenho aqui novamente em minhas mãos, e por que eu tenho aqui em minhas mãos? Porque eu faço a assinatura da lição. Aqui tem a assinatura da lição minha e também da minha esposa. Eu ainda não abri, mas eu faço a assinatura da lição. Tenho também aqui a lição do meu filho. E por que eu faço a assinatura? Porque a assinatura faz com que realmente eu consiga receber a lição antes de iniciar o trimestre. Muitas vezes, quando acaba o trimestre e você não tem a sua lição, você então fica procurando para comprar ela avulso ou tentar encontrar alguém que tenha. E muitas vezes isso acaba atrapalhando. E muitas vezes você vai conseguir ali somente depois de alguns sábados que já iniciou a lição. Por isso é muito importante você fazer a sua assinatura. Além disso, também é mais em conta fazer assinatura do que comprar avulso. E vale muito a pena, porque na verdade é o nosso maná espiritual de cada dia. É o nosso crescimento em Cristo que nós devemos buscar todos os dias. E estudando a lição, nós conhecemos cada vez mais a palavra de Deus. Por isso é muito importante, fica a dica para que você possa aí já fazer a sua assinatura, lembrando que já demos início ao processo de assinatura da lição para o ano que vem. Que Deus possa te abençoar e que você possa fazer aí da sua família, do seu filho também. Uma outra dica para vocês hoje, que eu quero trazer aqui também, é o livro Desejado de Todas as Nações. Eu tenho aqui uma versão condensada em minhas mãos, uma versão que talvez muitos tenham aí na sua casa, e fica a dica aqui para que você possa ler esse livro, você possa aí meditar nesse livro, porque esse livro aí vai te ajudar a ter cada vez mais um conhecimento em Cristo, um conhecimento mais profundo da palavra de Deus, entender algumas coisas que nós não entendemos ali na Bíblia, e ali o Espírito de Profecia, inspirado por Deus, através ali de Ellen Golding White, ela traz então, dentro deste material, desse livro, coisas grandiosas ali para o nosso conhecimento. Ela diz, por exemplo, no livro Desejado de Todas as Nações, que seria bom passar 1 hora, cada dia, revendo a vida de Cristo. Devemos tomá-la ponta por ponta e deixar que a imaginação se apodere de cada cena, especialmente as finais. Se assim o fizermos, nossa confiança nele será mais constante. Essas frases nos mostram a importância de meditarmos na vida de Cristo. E a lição dessa semana está trazendo realmente esse ponto, um pouquinho a respeito da vida de Cristo, mas em especial os últimos momentos de Cristo aqui, antes de ser crucificado, antes de ser morto pelo meu e pelo seu pecado. O verso para memorizar se encontra no livro de Marcos, capítulo 15, verso 34, que diz assim: Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Elohi, Elohi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Marcos 15, verso 34. A lição, então, dessa semana vem trazendo aqui o livro de Marcos, no capítulo 15. E aqui é onde você vê o centro da narrativa da paixão de Cristo. É interessante você entender aqui que acontece ali algumas verdades. Algumas verdades são ditas, mas em forma de zombaria. Porém, a zombaria dita para Jesus, na verdade, eram grandes verdades. Isso aqui é muito importante e Marcos vem trazendo para nós, então, dentro aqui do livro de Marcos, capítulo 15, esse assunto que vale a pena nós meditarmos aí na nossa unidade de escola sabatina. A partir de domingo, você é o rei dos judeus? É interessante que, dentro deste contexto, o sacerdote, o sucessor ali, em outras palavras, de Davi, realmente seria então Cristo. Ele seria então o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, mas novamente ele é rejeitado pelo povo. É interessante você ler aí na sua unidade de escola sabatina, e vale a pena você abrir a palavra de Deus e ler aí na sua unidade de escola sabatina alguns versos
E aqui dentro do livro de Marcos, capítulo 15, verso 1 ao 15, você vai vendo ali algumas lições muito importantes para nós. Por exemplo, você entende ali que um governador pagão, ele queria libertar a Cristo, enquanto os líderes religiosos queriam o matar, ao ponto de preferir libertar um criminoso ao invés de então de libertar Jesus. E aqui você vai vendo o que Jesus suportou nesses últimos dias, nesse último final de semana. O que Jesus suportou para que ele pudesse então pagar o preço pelo meu e pelo seu pecado. A grande ironia é que Jesus realmente era o rei dos judeus. Ele era o Messias e o rei de todos nós. Em meio à zombaria que eles fazem para com Jesus, na verdade estavam falando uma grande verdade. Dentro deste ponto também é importante nós frisarmos que é interessante nós entendermos que Pilatos, ele recebe ali de certa maneira uma carta da sua esposa para ele não se contaminar com o sangue daquele homem, com o sangue de Jesus. Mas devido à ganância, devido ao poder, infelizmente Pilatos também se contamina, colocando então a vida de Jesus nas mãos daquele homem. Ele teria o poder para libertar Jesus. É certo que de alguma outra maneira Jesus iria morrer realmente pelo nosso pecado, mas Pilatos tinha a oportunidade de limpar realmente as suas mãos, sem fazer mal para Jesus. Ele recebe uma carta da sua esposa, mas mesmo assim, devido ao poder, à ganância, ele fica com medo de tomar uma posição ao lado de Cristo e coloca então a posição que seja tomada realmente pelo povo que estava ali cercando aquele momento daquele julgamento. É interessante nós notarmos que muitos terão a oportunidade de salvação, mas perderão porque optaram pela ganância, optaram pelo poder, optaram por deixar Cristo em segundo plano, em segundo lugar. Deixaram Cristo de lado e infelizmente muitos irão então perder a salvação. A parte de segunda-feira, salve Rei dos Judeus, e traz os versos aqui de Marcos, capítulo 15, do verso 15 ali ao verso 20, e começa a trazer alguns acontecimentos aqui com Jesus que realmente faz com que nós ficamos pensativos, com que nós venhamos muitas vezes a meditar e muitas vezes a entender que neste mundo nós temos provações, lutas, angústias, mas nada é comparado ao sofrimento que Jesus teve pelo meu e pelo seu pecado. A verdade é que muitos desistem em meio às provações da vida, mas graças a Deus, Cristo não desistiu. Ele poderia ter sim desistido, ter solicitado que os anjos o tirassem dali. Ele poderia ter dito, acabou, não quero mais, mas ele não faz isso. Pelo contrário, ele segue até o final, mesmo em meio a tanto sofrimento, para que um dia eu e você pudéssemos estar com ele no céu. Quando você lê esses versos, você percebe que colocaram uma coroa de espinho, o vestiram com manto, o saudaram como o rei dos judeus, na verdade uma zombaria, mas ironicamente estavam homenageando o verdadeiro rei do mundo inteiro, Cristo Jesus. Um escárnio, uma blasfêmia, um bullying, como nós hoje conhecemos, contra Jesus. Mas a grande verdade é que em meio a essa zombaria havia sim uma grande verdade, porque Cristo sim era aquele que merecia realmente receber uma coroa, mas não uma coroa de espinhos. Ele era realmente o rei dos judeus, mas não apenas dos judeus, o rei do mundo inteiro, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Mas, infelizmente, o receberam da maneira errada. Além disso, maltrataram Jesus, surraram Jesus com chicotes de couro, as quais eram amarrados pedaços de ossos, vidro, pedras e pregos. A lição aqui nos traz a respeito disso. Esse chicote, quando eles estavam ali chicoteando a Jesus, penetrava na pele
E quando puxava, vinha pedaços da pele, pedaços de Jesus. E Jesus levou aproximadamente 40 açoites. Mas em nenhum deles ele desistiu. Ele persistiu até o fim, para que eu e você hoje pudéssemos estar aqui e termos a oportunidade de um dia estar com Jesus no céu. Marcos 15, verso 20, você observa ali que os soldados removeram um manto púrpura e colocaram as próprias roupas de Jesus em volta dele. A verdade é que fizeram algo terrível com aquele que merecia toda a gratidão, todo o amor, porque era aquele que veio a este mundo pelo meu e pelo seu pecado. A parte de terça-feira, crucificação, e aqui você vê claramente algo muito importante também, em Marcos 15, verso 21 ao 38, e Jesus aqui estava fraco. Sim, Jesus estava fraco. Aquele que era 100% Deus também se tornou 100% homem, e Jesus estava fraco, com dor indescritível do que ele já havia sofrido. E em meio a este contexto, o único que Jesus possuía é tirado também dele. E você percebe ali que na cruz as vestes de Jesus foram removidas e se tornaram propriedades dos soldados que tiraram a sorte para ver quem ficaria com elas. A verdade é que tudo que Jesus possuía então eram as suas vestes, e até mesmo isso foi tirado dele e repartido ali entre os soldados, as vestes de Cristo. Mas mesmo assim, Cristo não desistiu. Ele foi zombado e humilhado na crucificação, mas ele não desistiu. Em Marcos 15, verso 31, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar? Aparentemente, novamente, uma ironia, mas ao mesmo tempo também uma afirmação, mostrando que Cristo salvaria os outros. Ou seja, Cristo salvou a todos nós. Amém? Por ele ter morrido na cruz do Calvário, pelo meu e pelo seu pecado. Parte de quarta-feira, abandonado por Deus. E aqui, hora nona, ou seja, 3 horas da tarde, uma nuvem escura ali cobre a terra. Deus, o Pai, estava ali. Os anjos estavam ali. Cristo não conseguia enxergá-los, mas eles estavam ali. Isso nos mostra que Deus jamais nos abandona. Jamais nos abandona. Mas claramente ali, você vê Cristo dizendo, Elahi, Elahi, lama sabachthani. E claramente, Jesus dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Uma dor, um sofrimento terrível acontecia agora com Jesus. Mas mesmo em meio a esse sofrimento, Deus estava ali do lado dele. Cristo precisava morrer pelo meu e pelo seu pecado, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, mas acima de tudo, um dia pudéssemos estar com ele no céu. A parte de quinta-feira, colocado para descansar, ironicamente, aqui em Marcos 15, 42 ao 47, ao invés dos discípulos, um membro do Sinédrio resgata ali o corpo de Cristo e o sepulta em uma tumba próxima. Nós podemos ver ali, dentro do contexto de Israel, a igreja do Santo Sepulcro, seria ali possivelmente onde foi a morte de Cristo. E nas proximidades, então, Cristo foi sepultado. E aqui algo muito importante dentro da parte de quinta-feira, e vale a pena você meditar aí com a sua unidade de escola sabatina. Cristo, Deus o Pai, Ele jamais nos abandona. Ele está conosco em todos os momentos, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento. Cristo está conosco. Cristo sofreu muito quando veio a este mundo, mas Ele sofreu com um propósito, o propósito de pagar o preço pelo meu e pelo seu pecado, para que um dia nós pudéssemos estar com Ele no céu. Ele sofreu, mas venceu. Nós iremos sofrer também neste mundo, teremos provações, lutas, angústias, mas se andarmos com Cristo também seremos vitoriosos pelo sangue dele. E um dia também teremos o privilégio de ter a vida eterna ao lado dele. Que Deus te ilumine, que Deus te capacite e que o primeiro texto que eu li
seja realmente algo na sua vida, que você possa tirar tempo para meditar todos os dias na vida de Cristo. Em nome de Jesus. Amém.